Você tem atitude, vai me encarar. Vida e Obra está no ar. Eu tava morrendo de saudade de falar isso, gente. Depois de uns meses, estamos de volta, graças a Deus. Esse é o nosso episódio 17, mas é o primeiro da segunda temporada. E a gente vai estrear em grande estilo já com o episódio especial que a gente teve na primeira, traz agora para a segunda, abrindo a temporada. E vai ser um bate-papo que, assim, é unânime da cidade. Todo mundo vai querer escutar, todo mundo vai querer comentar, todo mundo vai querer dar sua opinião e eu conto com vocês para isso. Bom, vocês estão vendo que o cenário tá novo, né? Quem me acompanha lá no Instagram, acompanha o Vida e Obra, já viu que a gente está aqui na Fazenda Estância Real. Eles são patrocinadores dessa temporada. Eu vou falar, tem um bocado aí de gente boa patrocinando, que está assinando o projeto com a gente, mas já vou falar deles. A gente está aqui nesse lugar maravilhoso, né? Que é a Fazenda Estância Real. Lugar de casamento, de aniversário, festa corporativa, inclusive o coquetel. Ele vai ser hoje, mas foi, né? Porque vocês vão ver terça-feira só. Ele foi aqui e vai lá para acompanhar. Quem perdeu, vai lá no destaque que vai estar lá. As meninas vão deixar lá para vocês verem. Bom, vou passar pelos patrocinadores, porque assim, eu já começo agradecendo a eles. Não é fácil captar patrocinador, a gente entende que não é fácil, né? Financeiramente mesmo, né? Apoiar um negócio, enfim. E eu agradeço demais esses que entraram, que incentivam e que assinam um projeto com a gente. Vou ler aqui que é muita gente, tá? Ó, Academia MyFit, é a academia que eu treino. Inclusive, o Matheus foi um dos participantes da primeira temporada. Ele acredita demais no projeto, gostou demais e entrou de cabeça. Ele nem pestanejou para estar aqui. ABC da Construção. Aí já puxei para minha área, hein? A obra aí, ó. Mas é uma empresa muito forte, muito sólida e também estão, né, de parceiros aí assinando com a gente. Bárbara Magalhães Harmonização e Odontologia Especializada. Gente, o consultório da Bárbara, minha mãe esteve lá recentemente, é paciente dela, e eu acompanhei o processo todo. É assim, impecável, de tirar o chapéu. E segue aí para vocês verem o trabalho dela, que é muito legal. CNA, Escola de Inglês. Tem que ter inglês, né, gente? A gente conversou, inclusive, Mariângela e Letícia tiveram aqui também na primeira temporada e entraram de cabeça com a gente, assinando a segunda. E já vou dar um spoiler que eu vou viajar essa semana, vocês vão me ver, vou para os Estados Unidos. Então, eu vou usar e abusar do inglês que eu aprendi lá atrás com elas. Moda Brasil está assinando todos os looks da temporada. Tudo que vocês vão ver aí de roupa é de lá. É uma loja que eu consumo. Na verdade, tudo aqui... Nenhum patrocinador, eu não me associo com ninguém que não tem fit comigo, com a minha vida pessoal. Então, vocês vão acompanhar isso aí. G-Shield é uma empresa que cresceu demais, inclusive ele é daqui de Sabará, um dos proprietários, é amigo meu, Fred. E a G-Shield estourou aí, é empresa de gadget, nem sei falar direito, de aparelho de celular. Tem cupom, tem um tanto de coisa que vocês vão acompanhar durante a temporada. Fazenda Estância Real, que eu já falei. E meu escritório de arquitetura, né? Um jabá para mim, porque eu também pago essa conta. Mas é muita gente que precisa ser falada antes de apresentar. E eu já deixo aqui algumas novidades para vocês. O primeiro é o Apoia-se, que a gente criou. É um link, se você também quiser ajudar a gente a assinar o projeto e a dar vida longa para ele, né? É um projeto caro, gente. Eu sempre falei isso, é custoso financeiramente. A estrutura nossa aqui é muito boa. Eu tenho pessoas que trabalham aqui, né, para desenvolver tudo isso e, assim, sozinha não tem jeito. Então, além dos patrocinadores, a gente também tem esse link de colaboração, vai estar aqui na descrição. Quem quiser, entra lá. Eu deixei tudo descrito lá para vocês, né, entenderem como funciona. Vou deixar no Instagram também. E a gente tem quadro novo durante o episódio que eu vou contar, chama Minha Obra. Depois eu conto para vocês. Agora... eu vou falar quem está aqui com a gente hoje. Como eu disse, é um episódio especial. E eu gosto demais de bater papo, vocês já sabem disso, de ouvir história, e eu gosto também de resolver problema. Então, eu estou aqui com dois agentes que eu considero, e na verdade são extremamente importantes para qualquer lugar. Tá? Um deles eu sou fã de carteirinha, que é o Sebrae. Olha que chique que a gente está. Inclusive, ano passado eu fiz Empretec. Mas é o Sebrae. E o outro agente é a prefeitura. Então, quem está representando esses dois agentes para o bate-papo que a gente vai ter hoje é o Renato Lana. Ele está aí
há muito tempo no Sebrae, gente. 22 anos. Ele é fera, hein? Ele é pai da Alice, Elis e Yuri. Ele mora ali em BH, os dois moram ali em BH, mas eles estão quase paraense, viu? Bom, ele é analista de negócios do Sebrae Minas. E ele está responsável nesse momento aqui por atender a nossa cidade, né? Sabará. E quem está representando a prefeitura é a Jussara Paim. Paim. Ela é secretária de turismo, olha que chique. Ela é mãe da Maria, que vai fazer 3 anos, casada há 11 anos. E ela atua na gestão pública há mais de 17 anos. Ou seja, é um povo que tem repertório. E esse bate-papo vai render. Só a introdução já rendeu muito, né? Não me xinga, não. Mas eu vou dar a palavra para eles agora, porque a gente quer conhecer um pouco mais de vocês e a gente quer conversar sobre a cidade. Então, conta aí, quem são vocês? Contextualiza aí a vida de cada um. Quem começa? Bom, obrigada, Pri. Antes de mais nada, gratidão pelo convite. Eu estou aqui representando a prefeitura, né? E aí eu falo, sobretudo, em nome da Secretaria de Turismo, mas obrigada pelas portas abertas para a gente bater esse papo. E esse convite aí junto com o Sebrae, que é um parceiro de anos, muito me acolhe, me engrandece também. Obrigada por compor aqui esse momento comigo. Renato, que já é um amigo, ó, antigo. Quem sou eu, né? Que eu vim... Onde? Como assim? O que eu vim fazer aqui, né? Em Sabará. Quem que é essa que tá chegando no pedaço? Que ela surgiu? Eu sou Jussara Paim, eu tenho 39 anos, atuo, igual eu falei, na gestão pública há 17 anos. Na gestão do turismo, eu trabalhava então na Secretaria de Turismo de Belo Horizonte, que é a Belotur, mas a minha jornada no turismo começou com a agência de viagens. Eu sou técnica em turismo, aí eu trabalhei em agência de viagens, depois eu saí da agência de viagens, passei num concurso muito nova, fiz o concurso com 19 anos, fui chamada com 20, 21 eu assumi. No Supernova. Era concurso de quê? Uma bebê de técnica em turismo, né, na Belotur. E aí trabalhei lá durante 16 anos. E aí eu brinco assim, né, a gestão pública é uma grande escola. E a Belotur foi uma grande escola e abriu muitas portas para mim. Assim, eu honro muito a casa que eu vim, eu sempre falo. E desse tempo que eu estive lá, eu acompanhei uma jornada de virada de chave ali da cidade de Belo Horizonte. E quando eu venho para cá, eu trago essa proposta da gente ressignificar a cidade, o turismo. E um desafio enorme que a gente tem, né, Pri? Muito grande. São muitos anos aí que a gente vê que o turismo ele ficou de forma secundária mesmo, e aí eu falo abertamente, sem fazer juízo de valor do porquê que chegou. Eu não estou aqui para entender porquê que chegou nesse lugar, eu estou aqui para que a gente tente fazer acontecer. Fomentar. Exatamente, para que a gente faça acontecer a partir de agora, né? Então, eu falo que eu só tenho uma secretaria e um sonho. Só isso. Eu tenho uma secretaria e um sonho, e aí, a partir disso, a gente está criando um movimento mesmo para enaltecer o turismo, fomentar o turismo e contar toda a potência que Sabará tem, né? Não precisa nem lembrar disso, mas, assim, ao mesmo tempo é importante que as próprias pessoas que moram na cidade reconheçam a importância de Sabará para Minas. É o berço, né? É o berço de Minas. Tudo começou daqui, né? Então, é uma cidade histórica extremamente importante, mais próxima da capital, do aeroporto. Tem um apelo maravilhoso, turístico, as 3 fases do Barroco, enfim, um centro histórico extremamente importante. E a gente está aqui para fomentar isso, e não só isso, mas toda a potência da cidade, aproveitando desse território gigante que é Sabará. Mas a gente vai conversar aí ao longo. E o Renato? Ei, Quem Priscila. É você, Renato? Pois é, Priscila, obrigado pelo convite, é um prazer, parabéns pelo projeto, né, o Vida e Obra. Obrigada. É uma satisfação muito grande poder participar aqui desse episódio com essa querida, a Jussara, que é uma amiga de longa data. E quando eu fiquei sabendo que a Jussara ela vinha, ela nem tinha assumido ainda a secretaria, mas já sabia, já mandei uma mensagem para ela, vamos marcar uma reunião que eu tô doido pra gente fazer um trabalho legal em Sabará. Bom, eu tenho 22 anos de Sebrae, tenho 43 anos, sou pai de 3, né, gêmeos de 10 anos e um mais velho de 14. É mesmo, gêmeos. Sou natural de Itabira, a minha vida toda eu sempre convivi com meu pai na roça, então eu tinha na minha cabeça que eu queria ser um veterinário, um zootecnista, um agrônomo, e aí eu começo a conhecer a questão do turismo e falo, não, acho que eu vou mudar.
Mas essa vivência na zona rural, ela foi muito legal porque, né, o que eu posso tirar de proveito da natureza, do rural, da ruralidade e trazer isso para o turismo, né? Então isso para mim foi muito legal e deu uma base. Bom, pelo Sebrae Minas, eu estou em Belo Horizonte desde 2019. Já morei em vários territórios assim de BH pelo Sebrae, então já trabalhei com apicultura, com artesanato, com moda, com construção civil, com turismo, com gastronomia. E por que eu estou falando isso tanto de setor segmento, né? O Sebrae ele tem uma atuação muito ampla. O Sebrae hoje, pelo que a gente percebe, é a grande agência de desenvolvimento do país. E o Sebrae Minas ela tem uma atuação muito horizontal em termos de território, né? A nossa diretoria, dentro dos últimos direcionamentos estratégicos, eles definiram um modelo de atuação do Sebrae que foca numa ambidestria, que são mais de uma frente de atuação. Então, hoje, o Sebrae, a gente tem a questão do desenvolvimento econômico, que é apoiar a gestão pública na melhoria do ambiente de negócios, então, desburocratizar, ajudar a pensar em leis de incentivo e desenvolvimento que vai valorizar, né, e apoiar os pequenos negócios, mas também a questão do suporte empresarial, que é a grande razão de existir do Sebrae, que todo mundo conhece. Você, como Empreteca, eu fiz Empreteca em 2009, então imagina que a sua cabeça deve estar pilhada até hoje. Né? É um curso muito legal que trabalha com comportamento empreendedor, então o suporte empresarial, que é ajudar os pequenos negócios. E a terceira, que eu considero talvez a mais nobre e a mais importante, que é a educação empreendedora. O Sebrae possui sua escola há já quase 30 anos, né, que a gente faz educação empreendedora, então a gente fala de empreendedorismo com jovem, com professor. Então o Sebrae vem com essa ambidestria, atuando de forma horizontal, principalmente nessas três frentes em Sabará. Né? Então, não só nessa parceria com o projeto Descubra Sabará, que a gente vem atuando principalmente com gastronomia, turismo, economia criativa, mas também a gente está com uma atuação muito forte para ajudar a prefeitura a desburocratizar os seus processos. Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, primeira coisa que a gente tem que observar é a abertura de empresa, baixa de empresa, fiscalização. A prefeitura está acelerando isso. Né, o empresário ele tem que ir em vários lugares para levar a documentação, está digitalizado, está impresso. Então a gente vem apoiando muito a prefeitura a ajudar na customização dessa burocracia para que o empresário tenha vida fácil e tenha poder de decisão rápida, seja para abrir um negócio ou para fechar. Importante é que a economia dos municípios elas sejam livres. Então isso aí é um pouco, de forma geral, do que o Sebrae vem fazendo aí no município. E assim, gente, eu sou fã do Sebrae, eu já falei isso no Instagram, né? Eu já contei que eu fiz Empretec ano passado, inclusive eu tava rolando o Vida e Obra. E assim, eu acho que o Sebrae é o principal parceiro de qualquer cidade, de qualquer, né, empresário. É o site que a gente consulta. Quem é empresário aí sabe, quando tem dúvida, sempre joga lá, é a fonte, né, mais direta. E assim, a gente está aqui falando de Sabará, né, que é uma cidade que tem um potencial danado. A gente tem aqui, reúne várias frentes do turismo, tem a questão histórica, tem a questão da gastronomia, tem a questão ecológica também, que é muito forte aqui, né, o ecoturismo, exatamente. E por muito tempo a gente... Aliás, eu acho que quem é de dentro acaba se acostumando, né? Eu vejo muito povo falando, rua de pedra. Isso aqui pra mim, não quero ir pra cidade, não gosto de Ouro Preto, não gosto de Tiradentes, porque é só casarão antigo. Porque eu acho que vira costume, vira hábito e a gente não aprende. A gente não, né? Mas muitas pessoas não aprendem a apreciar isso desde novo, né? Não tem isso no repertório de vida, enfim, por várias questões. Mas eu vejo que o turismo, ele é um setor que desenvolve o lugar, né, como um todo. Então, a gente tem vários exemplos, sei lá, Tiradentes, Monte Verde, foram cidades estrategicamente desenvolvidas em prol do turismo. E Sabará tem essa fragilidade, né, então ficava como algo secundário, como a Jussara falou, e ali, adormecido e preguiçoso, e quem é daqui nem tem tanto orgulho de falar, né? Nem tinha tanto orgulho de falar que é daqui. E eu vejo que com esse ano novo, né? Tudo novo, essas coisas essas pautas estão aquecidas, e eu vejo isso na cidade, assim, acontecendo. Como que vocês acham, assim, que, por exemplo, tem os agentes, né? Prefeitura, Sebrae, que estão com tudo, né? Incentivando, querendo fazer acontecer. E do outro lado da população, porque ninguém faz nada sozinho, né? Não adianta a prefeitura querer fazer,
né, o Sebrae querer fazer, e a população não dar valor para isso e não querer desenvolver isso também. Então, como é que vocês veem essa atuação começando pela gente, né, da população, dos empreendedores, do comércio, para ajudar nesse desenvolvimento do lugar? Perfeito. Excelente pergunta. Antes de responder, de fato, é importante a gente falar que turismo é desenvolvimento econômico, né? O turismo ele tem inúmeras possibilidades de mudar a realidade de um destino e trazer geração de emprego, de renda, movimentar a cidade, né? Potencializar a cidade ali, tudo a partir do turismo. E aí uma outra coisa que você falou, Pri, é essa questão do pertencimento, né? As pessoas aqui, tem muito cidadão sabarense que não reconhece a potência turística que tem na cidade. Não né? dá valor mesmo. Exato. Eu acho que Passa fica no dia a dia. É comum e não vou dar valor, assim. Exatamente. E aí, então, a primeira coisa que a gente faz nesse movimento é justamente mostrar a riqueza que a cidade tem. Então, o programa Descubra Sabará, a gente chama ele de Descubra Sabará, ele é um grande guarda-chuva. Então, dentro do programa do Descubra Sabará tem a atuação do Sebrae, que é um turismo de base, estruturante mesmo, que o Renato vai falar um pouco até melhor do que eu, né? Porque a parte técnica é muito dele. Mas ele também é um lugar de comunicação. Então, dentro do guarda-chuva do Descubra Sabará, a gente tem o Instagram, que é o descubra.sabará, e tem o site Descubra Sabará. O que significa? A gente precisa compilar toda essas atuações, né? Não só os atrativos turísticos, os equipamentos turísticos da cidade, mas também todas as iniciativas que acontecem na cidade. A gastronomia, que é um item extremamente importante para o turismo, porque gastronomia traz turista para a cidade, movimenta. Então, é compilar toda essa atuação. Então, o que a gente fez em primeiro movimento foi mostrar, colocar alguma plataforma para contar que existem coisas maravilhosas que já acontecem na cidade. Essas questões, né? Exatamente. E aí, é extremamente importante falar que eu Jussara, prefeitura, estou investindo do meu lado. Trago o Sebrae, o Renato, para também investir, mas é uma tríade, né? Então, o empresário, ele precisa se movimentar também. E aí, desde quando a gente fez o convite para que as pessoas estivessem ali no lançamento do Descubra Sabará, eu falei sobre isso, eu falei micro, pequenos empreendedores, né? Os empresários da cidade estejam conosco, entendam a possibilidade que a gente está trazendo e estejam conosco, porque senão a gente não consegue andar. Não consegue sozinho. Então, esse vai ser o próximo movimento. Na verdade, ele já está acontecendo. Vou dar até um spoiler. Em breve, a gente vai lançar um fórum aí de turismo. Amo spoiler, e gente. gastronomia, porque gastronomia é um item extremamente importante no turismo, para a gente já começar a trabalhar esse movimento. Então, o turismo de base é o que a gente está trabalhando agora. E eu tenho certeza que com o programa do Sebrae, a nossa atuação de comunicação, o movimento já está sendo gerado, né? Já foi gerado. E o empresário entrando, a gente vai conseguir trazer produtos turísticos, oferta turística, roteiro turístico, gerar esse movimento. A gente sabe que tem vários problemas, várias questões, mas a gente também tem várias potências, tem várias pessoas interessadas e são nessas pessoas que a gente vai focar, sabe? Então, quem vai trabalhar com a gente é o micro, pequeno empresário que quer fazer esse acontecer e vai beber uma água limpa, Pri, porque a gente está retomando isso, assim, sabe? Gente, então, é o famoso capinar o lote. Exatamente, agora é a hora. Mas o Renato vai falar mais sobre essa base estruturante aí que a gente trouxe dentro do programa, que é o que a gente vai começar a atuar mais fortemente agora. Bom, como a Jussara falou, turismo é território, é desenvolvimento econômico, né? Ele mexe com toda uma dinâmica da cidade. Quando o turista ele vai para o município, ele consome os produtos e os serviços que um cidadão comum consome no seu dia a dia. O turista ele tem que comer, ele tem que hospedar, ele fica doente, ele pratica esporte, ele anda na rua, ele pega Uber. Então, a primeira coisa que a gente fala é que lugar bom para turista é lugar bom para se morar, né? A comunidade precisa de perceber valor no dia a dia da cidade para isso. E aí, quando você vem com uma proposta de um programa igual o Descubra, né, que vem como guarda-chuva para integrar todas essa prestação de serviço, né, vem como guarda-chuva. E aí você tem o Sebrae,
o empresário, a população, ela precisa entender que o turismo ele vai ser bem feito a partir do momento que você tem eficiência na prestação de serviço. Então, o papel do Sebrae é muito nesse sentido. A gente trabalha apoiando a política pública no processo de base, de levantamento, de planejamento, mas principalmente na qualificação e no desenvolvimento desses empresários. Hoje a gente está entrando aqui com 2 programas estruturantes do Sebrae Minas, que um é o Prepara Gastronomia e o outro é o Check-in Turismo, que eu estou aqui com a blusa, e a ideia é justamente essa, a gente planejar, entender as potencialidades, quais que são os negócios de potencial turístico, porque não é todo restaurante que quer vender para turista, a gente precisa de entender de fato aqueles que querem receber turismo, e aí a gente vai entrar na qualificação desses empresários, porque a performance desses empresários, seja tanto pela eficiência empresarial, da porta para dentro, para ter um processo bem organizado, um estoque bem feito, né, um CMV organizado que vai dar resultado para o negócio, e a experiência do cliente vai fazer toda a diferença. Então, a ideia é que a gente trabalhe esses empresários em forma de rede, né, de redes empresariais que se conectam para que possa ter uma prestação de serviço de qualidade. Então, essa classe empresarial, ela vai dar eficiência e suporte e experiência pro destino, que é o trabalho da Prefeitura de promoção. Então, esse é principalmente o trabalho que o Sebrae vai fazer dentro da gastronomia e do turismo. Aqui eu percebo, assim, como moradora, né, que em Sabará a gente sempre viveu uma grande questão, que é o seguinte: eu sou moradora, sou consumidora, mas eu tenho minha empresa também, que não tem nada a ver com o serviço, né? Eu sou arquiteta, enfim. Mas, por exemplo, meu marido já teve restaurante e a gente acaba vendo o lado, né, esse lado ali atrás, que a conta tem que fechar. Sim. Então, sempre tem essa cobrança de que o restaurante tem que ser bom. Desculpa, ele não tá... o atendimento é ruim, não investe, não renova nada. Beleza, como consumidor, concordo. Mas como quem está ali por trás pagando conta, também entendo que tudo é custoso. E a conta, ela tem que fechar por muitas vezes, né? E muitas vezes não fecha. Então, sempre é importante ter esse equilíbrio, né? E aí eu acho que entra muito essa importância do Sebrae em ajudar o empresário a estruturar. Porque a gente vê muitos restaurantes, por exemplo, antigos aqui, mais velhos do que eu, assim, que vão desanimando, né, com o passar do tempo. Eu acho que isso é uma dor da cidade. E com o programa Descubra Sabará, com todas essas vertentes, né? Eu acho que vem com, acho que uma injeção de ânimo mesmo. Não, calma, existe esperança. Exatamente. E vocês estavam falando, eu estava lembrando que o meu trabalho final da faculdade, né, minha monografia, eu fiz um projeto de uma pousada no Pompéu com um restaurante. Porque eu sempre tive na minha cabeça que a única coisa que salvaria a cidade era uma grande rede de hoteleira vindo para cá. Enfim. E não por conta da cidade histórica. Mas, por exemplo, um Tauá da vida, que você vai para ficar no Tauá. Você não vai para visitar o centro de Caeté necessariamente. Você vai levar sua família ali. Enfim, eu sempre achei que fosse esse lugar que as pessoas vão para lá e indiretamente começam a ir no Coreto e na sorveteria. Isso, né? Gera movimento. Né? Exato, começa esse desenvolvimento. Então, eu fiz esse trabalho, esse projeto, né, na faculdade. E aí, na defesa lá da monografia, eu falei que eu percebo também como turista, né? Que são 3 pilares que são extremamente importantes para um lugar, assim. Que é o histórico, o que fazer, a cultura, né? Então, é muito físico, a igreja, o chafariz, é o casarão. Esse físico é o lazer, o restaurante, entretenimento no geral, e acomodação. Eu acho que se uma dessas perninhas não estiver bem consolidada, o lugar ele é muito falho. E é o que acontece ainda aqui em Sabará. Porque a gente não tem grandes locais de acomodação para uma demanda, talvez, de um turista que vai pela experiência do lugar. Então, por exemplo, eu vou para uma cidade histórica. Eu quero ficar numa pousada legal. Não necessariamente a mais cara, mas quero me acomodar bem. Quero viver aquele histórico, talvez, daquele casarão, enfim. E aqui a gente tem essa grande
nessa perninha da acomodação, ela acaba ficando um pouco de lado, e entendo as pousadas e que hotel, né, que fechou, infelizmente, que a conta não fecha, né? Isso. Por conta desse movimento. Mas é isso mesmo, porque eu defendo essa ideia, assim, com unhas e dentes. E é legal porque você não está falando de um olhar técnico, você está falando de um olhar de cidadã. De e consumidora, também, de exatamente, turista. Com Turista. seu olhar de turista sobre a cidade, né? E assim, a gente tem esse problema que eu falo que é crônico, questão da hospedagem. E aí as pessoas precisam sobreviver, as contas precisam fechar. E aí, quando eu cheguei em Sabará, eu fiz essa imersão para entender o que a gente tinha de oferta hoteleira, né? Então, assim, as pousadas que a gente tem aqui, elas sobrevivem majoritariamente de gente que trabalha no entorno, nas empresas do entorno e tudo mais. E ok, é o público deles, eles precisam fechar e pagar a conta, só que quando se trata de experiência do turista, a gente precisa de um pouco mais de exigências, né, Renata? Exatamente. Assim, o turista, ele busca um outro tipo de experiência. Mas a gente tem uma coisa que é muito positiva, que é a nossa proximidade com uma cidade que tem uma oferta hoteleira maravilhosa, que reestruturou sua oferta hoteleira aí, em média em 2014 para frente, né? Esse movimento foi sendo gerado ali em Belo Horizonte. Então a oferta hoteleira está maravilhosa e Belo Horizonte se torna uma grande parceira nossa nesse sentido, porque se você traz turista para Sabará, você também leva hóspede para Belo Horizonte. E se você traz hóspede para Belo Horizonte, eles estão super integrados em divulgar Sabará, porque é uma cidade histórica muito próxima. Então isso é maravilhoso. Então qual é o nosso público? A gente tem o público visitante, que é o público que a gente chama de visitante, porque ele não pernoita, né? Ele fica menos de 12 horas na cidade. Então, tecnicamente, ele é o visitante. Mas esse visitante, ele tem o poder de deixar o dinheiro na cidade. A gente pode trabalhar o visitante para que o ticket médio dele seja mais alto. Ele vai movimentar o comércio, ele vai movimentar os restaurantes em geral, o artesanato, enfim, as lojas. E também ele vai movimentar a parte de turismo mesmo, assim, da estrutura turística da cidade. Se ele for entrar numa igreja, vai pagar, enfim. Esse público é o público que a gente tem. Então, a gente tem aí o público todo Belo Horizontino e do entorno, que bate e volta. Mas eu entendo que é uma sequência, né? A gente volta com esse movimento, traz o visitante, e aí o visitante mais para frente ele vai se tornando turista. Por quê? Porque as pousadas podem começar a retomar, e eu não sei se você já sabe, mas tem uma pousada sendo construída no centro histórico. O projeto é meu, gente. Ah, não fala onde que é, porque eu não posso expor meu cliente, mas o projeto é do meu escritório, tá ativo no escritório. Pois é, então assim, a gente está gerando esse movimento mesmo, que a gente já está vendo uma resposta. Então, eu fiquei muito feliz quando eu soube que tem pousada retomando. Nossa, brilhou eu falei, gente, meu trabalho da faculdade. E assim, os olhos brilham mesmo, porque a gente sabe da potência que é, sabe? Então, assim, é o que eu falei da história da água limpa. Quem está chegando primeiro bebe da fonte. Vai beber da fonte. E isso é incrível, saber que esse movimento está acontecendo. Assim como também tem restaurantes querendo voltar, pessoas que saíram da cidade já estão querendo retomar. Porque é isso, o nosso trabalho aqui de prefeitura é promoção do destino, né? Eu sou apaixonada com essa área, sempre falei de marketing, relacionamento, marketing turístico, e a gente está fazendo a promoção do destino. E, em contrapartida, o movimento acontecendo, né? Essa base retomando, as coisas vão fluindo. Então, a gente trabalha o visitante, que depois ele vai se tornar ali um processo, né? Exato. É um processo. E a cidade não muda de uma hora para outra, não, né, não Pri? Assim, são anos sem esse olhar para o turismo. Mas a gente está trabalhando para estruturar. E aí, se você estrutura com consistência, o projeto não cai, sabe? A gente quer mesmo que perpetue. Eu quero ver o Pompéu cheio de gente visitando para conhecer a gastronomia, que é uma potência. Eu quero ver as pessoas conhecendo Ravenna para entender toda a criatividade de Ravenna, se apropriando do centro histórico, sabe? Eu quero ver as igrejas abertas. A gente sabe que tem várias questões ainda que precisam ser melhoradas. É um trabalho de base, mas ele está acontecendo. Tá acontecendo. Você falou dessa questão da proximidade com Belo Horizonte. Assim, a maioria das pessoas, pelo menos na minha rede de contato, sempre falou, o problema de Sabará é estar do lado de BH. Porque aí você faz tudo lá, consome lá, compra lá, enfim. E vem aqui, volta e dorme. Eu já acho que uma das maiores potencialidades de Sabará é estar do lado de BH. Exatamente. Mas isso não é, né, nunca foi muito bem explorado. Eu vejo por macacos, gente. Macacos... Eu sempre cito macacos quando eu falo do Pompéu. Eu também. Não, e não por ser o mesmo perfil, mas eu falo pela proximidade. Proximidade e também, Pri, assim, a questão da estrutura mesmo, assim. O Pompéu é uma riqueza. O Renato conheceu lá, a gente vai fazer o Festival da Europronobis lá. Lá tem uma potência enorme a ser explorada.
O que precisa modificar é talvez a mentalidade mesmo de quem está atuando ali para entender a potência que é. E como aquilo ali pode ser um lugar de trazer visitantes de vários lugares. Eu sempre morei em Belo Horizonte e assim, selva de pedra, né? Em meio a prédios e tudo mais. Então, essa fugida para cidades próximas, para conhecer a cidade próxima, almoçar, ter um dia gostoso, isso para mim é maravilhoso. E eu tenho certeza que tem um público enorme que vem, deixa dinheiro, consome na cidade, conhece a cidade, depois conta para outra pessoa, sabe? E aí exatamente. Eu falo isso, eu acho uma grande potencialidade. Só que, né, até então, mal explorada, porque era uma atividade secundária mesmo da cidade. E em relação à questão, assim, vamos falar de forma bem palpável. Eu sou um empresário que já atuo, sei lá, tenho meu restaurante ou algo nesse sentido. Ou eu também estou pensando em começar a empreender. Para onde que eu vou? Quem que eu procuro? Como que o Sebrae pode chegar e... Não, vem cá. Deixa eu te acolher. Como que eu posso usar mesmo esses agentes ao meu favor, ao meu desenvolvimento, né, da empresa no geral? Tá, só voltando um pouquinho atrás, Priscila. Sabe qual que é o grande problema de Sabará? É o sabarense. É a síndrome de vira-lata. Isso aí. É o sabarense. Ele não vai falar, não, mas eu vou falar. Não o se sabarense. sente pertencente, né? Quando a gente olha esse copo, a água dele está lá mais ou menos na metade, né? Eu posso olhar ele cheio e posso olhar ele vazio. E o grande lance, quando a gente vem trabalhar turismo, isso é uma das principais características que a gente percebe. Você fez Empretec. Empretec não é só ferramenta de gestão, Empretec é comportamento empreendedor. Exatamente. E quando a gente vem para a lógica do turismo, e aí voltando um pouco no assunto, né, aonde dormir, aonde comer e aonde ir, pensando da porta para dentro por parte do empresário, o programa do Sebrae ele vai trabalhar em 3 pilares. A governança, né, apoiando o conselho, os planos, mas também a rede empresarial de empresários que movimentam a economia da gastronomia, do turismo, a eficiência na gestão com as ferramentas. Então, né, respondendo a sua pergunta, aonde que o empreendedor pode procurar o Sebrae em Sabará? A gente tem uma parceria com a prefeitura, que é a Sala Mineira do Empreendedor e a rede de atendimento, fica dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lá na cidade administrativa. Então, a gente tem um posto lá com 4 atendentes da prefeitura, que responde pela prefeitura, mas também por produtos e serviços do Sebrae, né? E eu e Renato, junto com a nossa equipe, que vem aqui toda semana. E a partir do momento que a gente passa por esses 2 elementos, aí sim a gente vem para a experiência do cliente, né? E se as pessoas de Sabará começam a detonar o município, entrar na rede social e às vezes nem consumir os produtos e serviços da cidade e às vezes está falando mal, isso a gente está só julgando contra, né? Então o que é importante? Foi num negócio, não foi bem atendido, dá um feedback para o empresário, faz um retorno construtivo para que essas pessoas possam buscar, né, a melhoria na prestação do seu serviço. Então, a ideia da gente trabalhar isso primeiro, fazer esse trabalho de base e esse arroz com feijão, né? E aí, se a gente pega, talvez a grande oportunidade que o turismo traz e o diferencial toda a história, toda a cultura que Sabará tem, como é que a gente pode transformar isso hoje em realidade e produto? Então, o turismo ele tem essa magia, né? Como que, a hora que a gente pega o Festival de Arapranópolis, a cultura do escravo, a cultura do ouro, agora, como é que a gente traz isso para o contemporâneo para a gente conseguir trabalhar todos os sentidos e tornar aquela visita do turista surpreendente? Então, o que a gente quer com o desenvolvimento do turismo e da gastronomia aqui é formatar isso em forma de produto e de serviço turístico para quem frequenta, para o morador e para o turista. Produto na prateleira, né, Renato? Assim, produto na prateleira, promovido para quem vier ter uma experiência positiva. E o resort, ele é bom, ele pode ser bom e pode ser ruim. Por quê? Hoje, o que a gente percebe muito nas redes sociais, você como uma influenciadora... Chique. Gente, influenciadora não. Que é muita responsabilidade. Influenciar, né? Como uma referência aí, vamos lá.
Quando a gente vai comprar um produto ou serviço pela internet, principalmente quando é turismo, quando é gastronomia, o que, que a gente quer saber? Quem que está por trás desse serviço, dessa prestação de serviço? Então, quando eu vim aqui falar do Sebrae, eu contei um pouco da minha história. Porque o meu trabalho ele vai ser verdadeiro e vai ser eficiente se as pessoas acreditarem em mim. E para essas pessoas acreditarem em mim, elas têm que conhecer da minha história. E gera conexão, né? Histórias geram conexões, assim. Da mesma forma, o dono do restaurante, como é que ele produz? O que ele produz? Quais os ingredientes? Como é que ele trata as pessoas? Qual que é a marca do negócio dele? Qual que é o serviço? Aí você vai partir para outras informações, como horário de funcionamento, é à la carte, é self-service, faz buffet, não faz. Então, essa movimentação, essa geração de conteúdo orgânico na rede social e nos canais convencionais, ela é fundamental para seduzir as pessoas. Então, por isso que esse hotel, essa pousada de centro, de bairro, e que traz ali o dia a dia para o cliente e que estimula que ele frequente, né, outros produtos e serviços da comunidade, é o que o turista precisa. Ele quer vir aqui, quer conhecer o dia a dia de Sabará, o dia a dia do sabarense, né, conhecer na história que representa a cidade. Você falou uma frase muito legal, eu vou até colocar isso, que é a cidade boa, né, para o turista é a cidade boa para o morador também, né? Então, eu acho que essa questão percebo que essa questão do pertencimento tem muito a ver com isso, né? Então, desenvolver quem está aqui para essa pessoa saber orientar quem chega. Então, hoje a gente vê, né, o centro histórico, meu escritório fica ali no centro. Então, tem movimento todos os dias, tem alguém, aí sempre alguém pergunta onde que é o quê. Então, esse morador que está aqui também ser um agente, né, de informação e de desenvolvimento da cidade. Porque a gente tem os espaços físicos, né, as igrejas, os monumentos, as ruas, casarões, mas Sabará é rico em muitas outras coisas. Tem a gastronomia, que é uma grande referência e que talvez é uma grande porta de entrada também, né, a ser desfrutada. A gente acredita nisso 100%. Gente, você vai no lugar para comer unânime. É isso. Quando você vai viajar, você pesquisa. Claro, eu sempre Você falou que vai viajar agora para os Estados Unidos. Toda viagem que eu faço, eu pesquiso onde comer no lugar tal. Exatamente. Gastronomia o que é de lá, eu quero conhecer. E assim, eu aprendi há pouco tempo que a gente tem que ir no lugar e não buscar o prato mais diferente, não. Você tem que perguntar qual que é a especialidade da casa. Perfeito. Às vezes é um doce de leite, mas vai ser o melhor doce de leite, porque é a especialidade deles. Então, eu acho que é uma grande porta de entrada, né? Acho que quase certeza, a gente vê pelos festivais, né? Tem Oropronobis, Jabuticaba, tem o da Banana, em Ravenna. Mas aqui também a gente tem muita questão da pintura. Sabará é uma cidade de artistas, né? Tem muitos artistas. Questão de pintura. Tem palma barroca, tem o artesanato no geral. Então, são vertentes a serem desfrutadas, né? E sem esse pertencimento de quem faz, sem esse valor dessa rede, né, por trás de quem faz, é impossível. Porque vai ser só uma coisa que minha avó está fazendo ali, vira comum e muitas vezes descredibilizado por quem fala. Como que vocês enxergam assim, em relação a essas potencialidades? Eu acho que os eventos, né, são uma porta de entrada assim, de primeira frente ali, mas como essas outras pessoas conseguiriam se desenvolver nesse meio também? Eu acho que tem o caminho da promoção disso, na verdade, da gente fazer quase que um inventário, entender o que a gente tem, né? Então, por exemplo, a Palma Barroca já é um destaque na cidade, mas, por incrível que pareça, tem muita gente aqui que não conhece a Palma Barroca. Olha só. E aí, eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu comecei a investigar sobre a cidade, eu vi como é incrível a Palma Barroca. E, inclusive, já foi levado até para fora, né? O Papa recebeu uma Palma Barroca. Isso é super legal de contar. Então, assim, é a gente catalogar até isso como bens, né? Quais são os bens imateriais? O que a gente tem de diferencial aqui que possa ser promovido? Isso é um ponto, né? E o segundo ponto, eu acho que também entra a questão do Sebrae, com o apoio do Sebrae, da gente mostrar para essas pessoas que aquilo ali é uma forma de ganhar dinheiro, né? É uma potência
para aumentar ali a renda de uma família, sabe? E para transformar vidas também, gente, porque, né, entrando nesse assunto aí que é o empreendedorismo, né, e é o que a gente traz aqui no Vida e Obra, o empreendedorismo, ele transforma realidades. Então, a gente já bateu papo aí na primeira temporada com muita gente que falou disso, né, e começou de uma forma extremamente inusitada, assim, isso acontece muito. Então, às vezes, o que é óbvio na sua vida pode não ser para a maioria das pessoas. Eu vejo isso quando eu descobri que as pessoas em BH viviam em apartamentos e não tinha o terreiro da casa de vó, eu já estava velha. Então, isso me chocou. Gente, para mim é tão óbvio aquele terreiro, aquele quintal, aquela coisa. Então, assim, às vezes uma coisa óbvia vira, né, que é comum, que é cotidiano, vira um grande negócio e transforma vida, família, né? Enfim, é o poder do empreendedorismo mesmo, né? E isso tem que ser desenvolvido e despertado pelas pessoas. A Jussara, a gente estava conversando, ela falou que ela fica surpresa com tanto que as pessoas são criativas aqui. Existe Você anda em Sabará, assim, as pessoas têm talentos, dons, sabe? Tem muita gente que canta bem, toca bem, instrumentos, escreve, artistas mesmo. Então, assim, eles precisam saber que eles são um diferencial também da cidade. Agora, é sempre legal a gente lembrar que, assim, quando a gente fala, o cidadão sabarense não se sente pertencente e tudo mais. E a gente passou por essa realidade em Belo Horizonte, inclusive. Quando eu falo que eu acompanhei essa virada de chave da cidade, porque realmente, assim, eu sou da época, né, que eles falavam, na rede hoteleira mesmo, o próprio atendente da rede hoteleira falava que Belo Horizonte não tinha nada para fazer. Doía o coração. Sabe? E aí, essa virada de chave, ela veio muito do pertencimento. Então, assim, qual que foi, de repente, a chamada de Belo Horizonte, que eu acho que a partir dali começou a apropriação, a gente pode citar o carnaval, né? Nossa, então, as pessoas foram para as ruas, ocuparam o espaço público, elas se ressignificaram ali, elas se sentiram pertencentes e, a partir daí, outras coisas foram criadas. Então, a potência de Belo Horizonte, os eventos de rua, de gastronomia, né, a ressignificação dos espaços públicos ali, a nova ocupação dos bairros, enfim. Tudo isso foi sendo mudado, gerado a partir do pertencimento. Então, se acontecer isso com Belo Horizonte, isso pode acontecer com Sabará. Com certeza. Né? Isso vai acontecer com Sabará, né, Pri? E então, assim, a gente fazendo a nossa parte de catalogar, promover, contar que existe, né? E aí a gente tendo o apoio do Sebrae para estimular com que as pessoas criem isso como uma forma de ganhar dinheiro, um produto mesmo, de prateleira, para que a gente venda. E as pessoas também fazendo a parte delas, né? Eu falo que, assim, o centro histórico mesmo, as igrejas entenderem como que elas podem nos apoiar nesse projeto, estarem mais abertas para receber o público, de repente ressignificar aí a entrada das pessoas, enfim. Todo esse trabalho, são pequenas essa ações, tríade, né? É que vai contar uma boa experiência para o cliente que veio e que ele retorne. E em relação a essa questão do desenvolvimento do lugar, né? As pessoas têm medo de falar de dinheiro, gente, né? E assim, a economia ela é capaz de transformar o lugar como um todo. Isso muda a questão de violência, isso muda, né? Transforma vidas, desenvolve comunidades, enfim. Então, as pessoas têm muito essa coisa. Eu percebo muito, assim, quando eu falo assim, o Vida e Obra é um bate-papo com empresários. Dá um medo, afasta, né? Nossa. Aí, quando eu falo com empreendedores, aí você já conecta. Mas por quê? Por que não? Por que não buscar também esse caminho, né? E desenvolver, fazer acontecer no lugar, transformar a realidade. Eu vejo que são palavras que geram essa repulsa, assim, e as pessoas não querem falar disso, não querem falar de dinheiro e do poder que o dinheiro tem na economia local mesmo, em desenvolver esse espaço. E isso é construído por todas essas mãos, né? Não é só a prefeitura, até porque a prefeitura não vai ter nem dinheiro para ir. Não é só o Sebrae, não é só o empresário e não é só a população, o consumidor em geral. Vamos aqui, 2 dicas de milhões e um exemplo. Vamos lá. Gente, não é simples. Quando entrou a pandemia em 2019, a gente começou a buscar na internet para entender como é que estava essa dinâmica depois dessa mudança louca. E aí a gente percebeu que as palavras mais buscadas na internet, naquele momento, com toda aquela mudança drástica, eram coisas de alimentação, coisas de jardinagem
Serviços, entrega rápida, agora e aberta 24 horas. Por quê? O que eu estou querendo dizer? Que as pessoas começaram a valorizar o simples, as famílias ficaram presas dentro de casa. Basta uma varandinha, uma pazinha e um vazio para você começar a ter uma salsinha, uma cebolinha, um alecrim, desenvolver um hobby, um hortelã. E ali é uma forma de você começar a fazer um suco natural com seu filho e entender, né, que aquele sabor que estava ali junto no suco de maracujá vinha do alecrim, que é uma planta super importante. A questão do comer junto, né? As pessoas se perderam isso nos últimos anos e com a pandemia passaram a tomar café da manhã junto, a almoçar junto, a cozinhar junto. A cozinha virou lugar de encontro. Eu lembro até, Síntese de Minas, durante a pandemia, eu participei do programa da minha cunhada, Cirantão e Patrícia, Joe. E aí o tema era cozinha lugar de encontro, porque as pessoas ressignificaram essa coisa dentro do lar, né? De estar ali, uniu a família. Eu até brincava assim, na pandemia a gente descobriu que a torneira fica pingando o dia inteiro. Que a gente sai para trabalhar e na volta, né, rapidinho de noite, ia dormir e largava de lado. Então, esse ponto é exatamente de redescobrir, né? Exatamente. E a gente fala muito com o empreendedor, assim, o simples, bem feito, ele gera uma experiência muito legal, essa simplicidade. Como é que a gente pode trazer todos esses elementos, essa história, esses valores, essa cultura, e trazer para o contemporâneo e transformar isso em forma de prestação de serviço de produto? E aí o que a gente começa... eu sempre falo com o empreendedor que vai no Sebrae, teve uma ideia maravilhosa, uma coisa que ele ama muito, que ele adora. Falou, se você quer abrir um negócio por uma coisa que você adora, compre um para você. Corre! Tá resolvido o seu problema. Agora, você vai começar a odiar esse negócio. Agora, se você pensa, está resolvendo um problema, está atendendo uma necessidade e você formatou algo que vai de encontro com a jornada do seu cliente, a chance desse negócio ter sucesso ela é muito maior. E semana passada a gente estava fazendo a palestra para a turma lá de Arapranópolis, lá em Pompéu, e eu falei com eles aqui, gente, Festival de Arapranópolis. Todo mundo aqui deve ter Arapranópolis no quintal. Eu tenho na pele... No muro e corta pra... Eu tenho na pele, eu tenho uma tatuagem e tenho um vaso na minha varandinha dentro do apartamento. É um sabarense, tô falando com vocês. Arapranópolis, você pega um talo, enfia na terra, com 15 dias ele brota. Eu falei, quantos de vocês aqui, primeiro, tem que ter um vaso bonito na frente da barraca para hora que a pessoa chegar. Segundo, quantos de vocês aqui que já enfiaram esse talo na terra, vão estar lá com um saquinho preto e os primeiros a comprar o prato de vocês, ou vai levar uma muda, ou você vai vender uma muda de Arapranópolis por R$10. Porque a pessoa está indo pro festival e voltar para casa com uma muda de Arapranópolis... A experiência, né? Então, assim, são pequenas coisas. Todos eles falaram, não tinha parado para pensar. Eu imagino e espero chegar lá e ter um monte de muda de Arapranópolis, seja para presentear ou que estará lá à venda para os turistas levarem para casa. Porque, além da experiência lá, está levando a história para dentro da sua casa. Então, isso é fazer turismo, isso é fazer gastronomia e isso é trabalhar os vários sentidos de um ser humano e tornar a experiência dele diferenciada. Deixa eu te contar uma coisa, eu nem sabia, olha como é que a gente tá tão no feeling, alinhado, que esse ano, Pri, isso também é a importância de dados, né? A gente tá começando aí agora nesse momento da gestão e a gente não tinha muito acesso a dados, a informações, o perfil do cliente, quem é o visitante do evento e tudo mais. Então, a minha equipe mesmo vai fazer uma aplicação de pesquisa lá na Arapranópolis para saber o perfil do visitante, quem é, de onde vem, né? O que comem, como vivem. Feed quem. E aí, quem responder a pesquisa vai ganhar uma mudinha de Arapranópolis. Você tá chocado? Essa informação parece assim, que tô no feeling. Tá vendo? E foi a minha própria equipe ali que sugeriu e eu falei, maravilhoso. Então, que bom saber que tá muito em consonância, porque isso vira uma experiência. Eu falei com eles na palestra, e tem 15 dias, dá tempo de brotar. Aí tá vendo? Ainda foi no time certo. Então, maravilhoso, é isso. E assim, são pequenas ações que reverberam esse produto, né? E todo mundo que estiver lá vai ter uma experiência legal depois, vai lembrar do dia que veio no evento, volta para Sabará. A gente se conecta com histórias o tempo inteiro, né? Eu falo que, assim, as histórias mais extraordinárias do mundo são pessoas comuns, são básicas, vivendo a vidinha delas ali, e isso né, a vida ordinária ali é o que acontece e todo mundo gente, é raro quem não é assim, porque a rede social parece que tudo é muito extraordinário e não é. Gente, todos tá nós, todo mundo né? trabalhando, acordando cedo, cuidando de menina e pegando trânsito e cansado.
né? E tem momento ruim, momento bom, e isso é a vida acontecendo, e é o comum, né, de todo mundo. Então, eu percebo que as pessoas esperam essa grande ideia, essa grande inovação, que provavelmente não vai existir se você não é fora da média. Porque na minha vida eu sei que não vai existir, mas são coisas cotidianas e pequenas ações que transformam, né? Olha para você ver, levar uma mudinha, gente, uma coisa que não vai ter custo. Custo Quase que muito nenhum, baixo, baixíssimo, né? e que vai levar essa história. A pessoa vai chegar na casa dela e vai contar uma história. E isso pode virar até herança, assim, né? No aniversário de 1 ano da minha filha, o tema foi flor, foi jardim, né? E aí a gente deu uma mudinha, de girassol. Na verdade, foi um vasinho, assim, para eles plantarem. E aí, ensinando como plantar e tudo mais. Então, hoje eu chego em alguns lugares da casa dessas minhas amigas e tem o girassol enorme lá. Então, Aí, assim, tá vendo? isso, né? É eles deixar essa lembram marca, né? Sempre que eu chego, eles falam, olha que legal, do aniversário da Maria, olha como é que tá enorme, me mostra. E deixa a marca, né, na vida. E talvez, olha pra você ver, isso mais pra frente vai virar, eu vou lá que eu vou, né, vou no festival, porque eu vou sair com uma mudinha. Então, vira um padrão bom, né, de se repetir, de desenvolver e tudo mais. Não, a gente estava falando aqui, eu brinquei, se for pro hobby, não entra. Porque empreender, gente, não é fácil. Né? É matar 15 mil leões e urso polar, e cada hora um problema, um pepino. Mas eu acho que é transformador, é uma jornada transformadora mesmo, e que né, capaz de mudar tudo e desenvolver o lugar. Agora, falando desses eventos, né? Vamos voltar para esses eventos que tem em Sabará. A gente tem esses grandes festivais, mas a gente tem pequenos eventos locais também que eu vejo que são muito fortes, que são possíveis fontes de pertencimento. Por exemplo, tem um encontro de bandas. Gente, que sabarense que não gosta de encontro de bandas. Nos feedbacks que eu guardo uma pastinha do Vida e Obra, tem lá a pessoa falando, nossa, é bom de ser sabarense, que você é rancho moralista, que é o carnaval, você vai na banda Santa Cecília, no bandão. E talvez sejam pontos de partida, né, para esse pertencimento, para fortalecer isso. Total, assim, eu sempre falo isso dentro da gestão, que a gente atua de baixo para cima quando você fala de estruturação, né, que é o que a gente está fazendo com o Sebrae, e que a gente precisa criar um movimento de cima para baixo. Qual que é o movimento que eu crio de cima para baixo? Evento. Gente na rua e possibilidade do empresário ganhar dinheiro. E dar visibilidade. Exatamente. Então, assim, o secretário de Cultura e a gente está integrado e cada vez mais, porque a gente precisa produzir eventos e qualificar, e aí é muito o olhar do turista, né? Qualificar os eventos para que eles sejam cada vez mais de potencial turístico, né? E aí eu cito os 3 que a gente já falou, que são os eventos de gastronomia, que ele já tem esse apelo gastronômico e a gente vai tentar qualificar cada vez mais para que o visitante tenha essa experiência positiva e volte depois na cidade. E a gente tem outros movimentos que estão sendo criados aí, igual um programa que vai ser lançado em junho. Os empresários spoiler. Mas assim, o pessoal da região do centro já sabe, eu tive uma reunião com eles e a gente vai começar a falar mais sobre isso agora, que é o Viva Sabará. O Viva Sabará é uma coisa básica, sabe aquela coisa que você falou do básico? Mas ele traz um movimento. A nossa intenção é fechamento de rua ali do centro histórico, sugerindo que os bares e restaurantes ocupem as ruas e a gente coloca uma iluminação aconchegante, luzinhas, sabe, ali. Luz muda tudo, gente, eu falo isso. Eu ia falar agora, eu tenho certeza que você tem esse olhar, porque é isso, assim, e a luzinha, iluminação, para trazer uma cenografia interessante e a gente propor uma programação musical ali, diversa a cada edição. E aí, isso é muito importante a gente citar, né, eventos que já se tornam ali de calendário, previsíveis, são mais fáceis da gente atuar. Cordas em Tom é um deles. Cordas em Tom, eu vou falar dele como sequência. E aí, o Viva Sabará, ele vai acontecer todo o segundo final de semana do mês. E a intenção é a ocupação do espaço público para que se gere o pertencimento. E é algo barato, né? Assim, tanto para o empresário ali, que ele vai, se ele entender que o movimento vai acontecer, as pessoas vão ocupar, os bares, restaurantes vão consumir. É algo barato e traz retorno, sabe? Então, agora, é o que a gente falou, o projeto foi criado, a gente está investindo, mas aí a gente também precisa desse olhar do empresário, de entender... Da população em geral. Se apropriar. Volta-se à tríade, né? Empresário,
prefeitura agentes, e morador, sabe? Para não falar mal, né? Que a gente brinca assim, criticar. Vai lá. Depois dá sugestões, sabe? Isso. Não gostei disso, mas eu acho que vocês E, podem gente, melhorar nada naquilo. começa 100%, as coisas Exato. vão acontecendo, eventualmente elas precisam ser pivotadas e isso é a vida, né? Como Pivotar ela é. projeto é ok. É normal. Não tem problema nenhum com isso, estou super aberta. E a gente também resgatou, né? Isso foi muita Secretaria de Cultura que resgatou agora o Cordas em Tom. E ele vai acontecer sempre no último final de semana de cada mês. Também já se torna um evento ali de calendário. E a gente teve uma experiência interessante que a gente recebeu um grupo aí de agentes de turismo que vieram no dia seguinte, eles viram a estrutura ali montada do projeto, eles falaram, cara, se ele acontecesse todo de tempo em tempo, eu conseguiria vender isso como produto. Falei, pois então venda, Pode porque ele começar. acontece. E aí a gente apresentou para eles, sabe? E a ideia é que, sobre pivotar, né? A gente já entendeu um feedback ali da primeira edição. E, ok, vamos trazer uma nova programação e assim a gente vai trazendo um projeto para que a cidade também acolha essa nova edição aí do Cordas em E Tom, que atenda o perfil da cidade também, que isso acontece, né? Exatamente. Na edição especial da primeira temporada, eu fiz uma edição especial de aniversário de Sabará, então eu convidei o Zezinho Bouzas, vocês devem conhecer. Ele é historiador. E aí a gente contou muito da questão do histórico, né? Ele contextualizou com toda a sabedoria dele. E aí ele falou que muitas vezes precisa de alguém de fora olhar para dentro e mostrarem para as pessoas que estão ali o valor daquilo, né? Que foi o que aconteceu com o Tiradentes, ele contou lá, e aí foi legal que ele pontuou várias características da cidade que ninguém, às vezes a gente não sabe, né? Passa despercebido, né? Passa despercebido. E esses eventos, eu acho que Sabará é uma cidade festeira também, né? Então, tem esse poder, né, de fazer a pessoa pertencer. Na verdade, a gente é festeira e a gente é da Semana Santa também. Equilibra tudo, né? É tudo. Mas a Semana Santa foi uma potência, assim. A gente trouxe nossa. mais pessoas esse ano, focamos na questão da divulgação e da promoção disso, como, né, o turismo religioso, ele movimenta no Brasil e mundo muitas pessoas. E a gente teve um retorno muito positivo da Semana Santa já. Foi ótimo, estava lindo. Não, e a Semana Santa é uma potência, né? Se observar direito o perfil desse público, é um público que consome, que é fiel e que consome muito bem e com qualidade. Exato. E aí, quem me conhece sabe que eu sou muito prático, sabe, Priscila? Na hora que eu escuto essas duas propostas que a Jussara está trazendo aqui, de calendário, aí eu faço uma provocação para os empresários. Enxergar o copo vazio, é reclamar, falar que aquilo que a prefeitura está fazendo não está legal, não está suficiente. Não tem garçom, que não sei o quê. E se eu enxergar pelo lado cheio? No mínimo, um movimento aqui, uma coisa simples, que os bares e restaurantes podem fazer. Então, na segunda semana vai ter o Viva Sabará, né? Viva Sabará. Viva Sabará. Tem a programação, a atividade. Uma música, gente. Podemos juntar aqui 5, 7, 8, 10 restaurantes. Vamos criar em cada mês uma receita com um prato e a gente vai divulgar na rede social de forma colaborativa, incentivando o sabarense a consumir. Olha que legal. Então, nós vamos trabalhar primeiro pratos com Arapranópolis. Não é concurso a ideia, mas é cada um criar o seu, né? E trabalhar isso na rede social. Isso é parceria. Você tem um movimento colaborativo para estimular, para que os sabarenses vão para esses negócios e consumir. E aí você tem uma postagem em rede, coordenando data, dia de semana, horário, fazendo chamados, mostrando a estrutura do restaurante, dando spoiler do que vai ter nesse prato. Exatamente. E aí fazendo a apresentação. Então ali, se 15 dias, 10 dias antes, a gente começa tendo um grupo de empresários fazendo um movimento, né, na rede social, um prato que foi criado especificamente para essas datas, né, tanto essa de o Viva quanto o outro, como é que chama? É o Cordas em Tom. Cordas em Tom. Então ali você já começa a ter um movimento, as pessoas já começam a perceber que estão sendo criados produtos e serviços exclusivos para essas datas. Isso tem muito a ver com a identidade, né? A identidade. Desculpa, Pri. Se você fala de gastronomia, você fala de um evento de rua, né? Você fala de um evento musical, mas você também fortalece um item local, que é a gastronomia, que é uma potência de Sabará. E a cultura também, porque eventualmente podem ter ativações diferentes, diferentes vertentes. Vai trabalhar isso também. Exatamente. Então é um pintor que está fazendo ali o quadro, não sei, atividade de circo que passa ali por essa rua. É a criatividade, gente. Isso não tem que ter
um Deus que inventa a roda, não é isso. Isso, né? São os ativos da própria Exato, cidade se apropriando da rua pra dentro mostrar do o que talento. você faz. O que você consegue adaptar para aquilo ali? Vou deixar aqui uma provocação. Manda ver. Empresário de alimentação que não viu essa série vai entrar e ver. Chama A História da Alimentação no Brasil. Ela conta a influência que a mandioca e o milho tiveram no desenvolvimento da gastronomia no mundo. Saíram, né, de origem africana, e aí o milho veio, ficou com a classe mais privilegiada, com os ricos, e o que sobrou para os pobres foram a mandioca. Na hora que você pensa do insumo, dos produtos, dos subprodutos e das receitas, como é que a gente pode transformar isso num belíssimo e saboroso jantar com história? Então, olha só, é tudo que a gente tem aqui. Então, assim, deixa aqui. Os empresários têm que assistir esse seriado, a história da alimentação no também, Brasil, e isso vai trazer muita massa crítica, muita criatividade para trabalhar a história e os pratos dos seus negócios. E hein? construção de repertório também, né? Sobre essa questão, muitas vezes que é um entrave também para o empresário, que são burocracias, tem a questão do imposto, que é tudo muito alto. Vou pela experiência suas, assim, existe alguma questão que talvez a prefeitura, como agente, pode entrar para ajudar o empresário em relação, você já comentou da questão da burocracia, né, de talvez digitalizar, concentrar tudo em um local único, enfim. Mas tem alguma possibilidade da prefeitura começar a trabalhar ou desenvolver internamente, né? Claro que, gente, não estou falando de mês que vem, né? Já está acontecendo, Perfeito. não. É bom sempre lembrar isso, É né? bom lembrar isso, porque tudo é um processo e as coisas têm que ser feitas de forma correta, enfim. Mas existe alguma possibilidade, vamos falar de financeiramente falando, economicamente falando, assim, para atrair o empresário para a cidade ou para quem é daqui se desenvolver dentro disso? Você Sebrae, né, Renato, vê a prefeitura, vê essa possibilidade que a prefeitura pode entrar? Deixa eu falar uma coisa. O Renato, quando ele entrou aqui, que a gente começou a conversar sobre isso, ele me deu uma aula, assim, por um áudio, que eu não vou esquecer. Ele falou, Ju, Favorita aí? empresário precisa ter o benefício, ele precisa ver que ele vai ganhar dinheiro Exatamente. com isso. Então, você precisa gerar esse movimento. Então, agora você vai falar a parte técnica, mas eu preciso pontuar isso, que desde o primeiro momento, o Renato me puxou para baixo e falou, querida, A conta tem que fechar. como que nós vamos fazer? Tem que Olha fechar. aí, estuda isso aí. Foi a primeira coisa que ele falou pra mim. E só para eu concluir, só um exemplo, por exemplo, aqui em Sabará, a gente tem o desconto de IPTU em quem tem jabuticabeira em Plantação, casa. Então, eu acho que é um meio de incentivo, né, a desenvolver esse lado. Teria meramente financeiro, assim. Aliás, pode desenvolver, entre outras coisas, mas, assim, focando nisso também, que eu acho que o empresário, ele quer escutar isso, né? Ele quer, a conta tem que fechar para ele, porque ele não dedica só ao financeiro, é a vida. Né? Assim como todo mundo, mas é pesado. É dia a dia, né? É pesado. É bom, eu vou falar como o Sebrae dá porta para dentro e como o Sebrae que apoia políticas públicas. Vou citar o exemplo, de novo, de um negócio de alimentação. Negócio de alimentação, estudo de especialistas que falam de crescimento no PIB, negócio de alimentação sempre está no top 3, no top 5 de setor segmento importante e com potencial e com oportunidade para se empreender. Só que, na contramão disso, a forma como o preço dos insumos estão subindo está uma loucura. Né? Quem mexe com padaria aí, farinha, que é o principal produto da padaria, subiu mais de 20%. Né? E junto com isso, mão de obra é um grande problema e que não vai ser resolvido nos próximos tempos a curto prazo. Tá? Mão de obra é uma dor, eu acho que de todas as áreas. Todas as O que a gente fala? O empresário ele precisa de ter controle, ele precisa de ter gestão, ele precisa de ter indicador e, acima de tudo, eficiência operacional e saber trabalhar a experiência do cliente. Porque você tem controle e gestão, ele sabe ali, se ele fizer uma prospecção de venda, qual que vai ser a projeção de resultado dele. Então, essa é a primeira coisa. Não tem jeito, gente. Quem não tem capital de giro não dá conta. Quem não compra bem não dá conta. Tem muita tecnologia barata e gratuita na internet. Não é uma máquina produzindo um molho caseiro. Não é isso. É automatizar alguns processos controle. Que você diminui a dependência da mão de obra. Então, o Sebrae é uma coisa que a gente apoia muito, inclusive a transformação digital
social, ela é uma prioridade hoje para o Sebrae. Eu fiz uma reserva numa pousada hoje, ela confirmou minha reserva sem perguntar o meu nome. Ela não fez nem Sem pedir um sinal. E se eu não aparecer, ela reservou um quarto, Qual que é a ela garantia? tem que Pra pedir quem? 50%. Ela tem que pedir o cartão de crédito só para garantir se eu não aparecer. É muito básico isso, né? E outra coisa que é interessante, porque já é uma coleta de dados também, que a pessoa pode entender de onde que vem, feed quem, sabe? Exatamente. Mail é tudo. Qualquer lugar que você vai Hoje é comprar dado, hoje, o pessoal né? pede seu Dado, CPF e seu CPF, cadastro. Né? E aí, falando do lado da prefeitura, o que, que as pessoas precisam entender? O Brasil vive um momento muito complicado. E subsídio de prefeitura, incentivo de prefeitura, não está atrelado somente a benefício fiscal, porque a renúncia fiscal traz para ela também ônus, né, em algumas outras frentes que ela precisa de cuidar, da educação, da saúde. Sim. Mas a prefeitura tem várias iniciativas que ela pode trabalhar, e eu sei que a prefeitura de Sabará está fazendo agora, por exemplo, cesta básica. Ao invés de eu comprar a cesta básica, que eu faço uma grande licitação de uma empresa que vem de fora, a gente vai dar o cartão para o cidadão para ele comprar no comércio Conserva na local. cidade. Exato. Entendeu? Então são pequenas práticas. Compra local de fornecedor. Então, a prefeitura compra muito material de escritório. Por que não identificar se a gente não tem pequenas empresas que têm material de escritório no município que estão regularizadas e ao invés de eu abrir um pregão Licitação, eletrônico, eu trabalho com uma carta convite para essas 3 empresas, convidando elas para dar a sua proposta. Oferecerem Então, Excelente. isso é uma forma de incentivo muito interessante, porque para a prefeitura, às vezes, comprar um produto ou serviço que às vezes é mais barato de uma empresa que vem de fora e comprar de um pequeno que é mesmo preço, ou às vezes até um pouquinho mais caro, local, vale a pena, porque são pessoas que estão consumindo aqui, que estão E pagando gerando a sua imposto economia. aqui, né? Exato. Então, eu acho que esse Exatamente. é uma conversa que é interessante para todo mundo. E aí, uma prefeitura, vamos pensar aqui, tá? Renúncia fiscal. A prefeitura vai pensar numa redução de ISS para turismo na cidade. Num primeiro momento, ela nunca vai conseguir fazer isso. Ela precisa que o quê? Que os prestadores de serviço, que os empresários da cadeia de gastronomia, de turismo, de economia criativa, estejam com a prestação de serviço, né, bacana acontecendo, que o fluxo comece a aumentar para que ela possa se Começar pensar a num movimentar futuro. isso. E até Exato. Uma política regularizados pública. também, porque tem Perfeito. muito isso, né? Muitas pessoas que não estão atuam, dentro da- não estão dentro, né, da regularidade mesmo. Porque que senão ela exige. não vai conseguir nem fazer o básico, que é educação, saúde e assistência social. Né? E a exatamente. prefeitura que faz isso bem feito já faz muita coisa. Então, o que a população precisa de entender que o momento é bom, eu não sou partidário, mas eu estou aqui acompanhando todo o movimento que a prefeitura tem muito esforço. Né? A prefeitura, o pessoal tem hora para chegar e não tem hora para sair, e tem muitos movimentos A Jussara acontecendo. Fala não. Se a gente não participar dos coletivos, dos conselhos, né, da parte que é participativa, dando opinião, fazendo provocação, se eu ficar em casa reclamando, eu volto pro copo vazio, não adianta. Então o momento é bom para aproveitar. E é até uma forma de fazer parte daquilo, de ajudar na transformação. Quem não quer assinar isso, é o que eu falei, vem assinar o Vida e E olha Obra que comigo. legal. Quem não É quer isso aí. participar disso, né? E quem consome, quem vive, sabe onde o calo aperta, enxerga dores que muitas vezes outras pessoas não enxergam. Quem está na estratégia ali não necessariamente está enxergando, né? Eu faço MBA de gerenciamento de projetos e aí eu vejo muito que você vai mapear riscos, você vai mapear essas questões. Gente, você chama o peão lá da fábrica, que ele é o melhor para te falar o que é arriscado. Então, Ele tá ali na ponta, né? você chama Ele a sabe grande melhor que massa que vive o dia a dia, que está ali para te ajudar a conduzir, né? Avaliação. Falando Deixa eu só dentro. fazer. Avaliação hoje, internet, Google. Sabe qual que é o item que mais joga uma avaliação positivamente para cima e negativamente para baixo? Qual? Atendimento. Eu ia falar isso, porque a pessoa hoje em dia, ela exige ser bem atendida, né? E as pessoas hoje, elas têm lugar para reclamar. E isso reverbera na reputação, né? E isso é uma questão. E ser Isso bem é uma questão, porque as atendido pessoas são carentes. Não é conversar meia hora, é olhar no olho, é chamar pelo nome. Conversar Se a meia hora é pessoa muito quiser bom. conversar, Também, você né, responde, Pri? você indica. a Se ela gente não quer gosta. conversar, ser ágil, mas ser cortês, tá de cara boa. Sim, sim. É o básico. É o básico. É o não básico. precisa ser muito. Só voltando um pouco, que eu ia falar dentro desse contexto de, ao invés de reclamar, as pessoas sugerirem, né? A gente trouxe uma coisa bem interessante para essa questão do turismo, porque estava largado nesse sentido também,
que é o Contursa, que é o Conselho Municipal de Turismo. A gente trouxe ele como um conselho deliberativo. O que significa isso? Que as frentes que estão ali atuando, que são representantes da questão da hospedagem, né, pousadas, de restaurantes, dos grupos, por exemplo, de congado, enfim, todos os representantes ali, eles têm poder de deliberar e sugerir, e isso fortalece. E aí o SEBRAE também está conosco aí nesse trabalho, para que a gente crie aí um plano municipal de turismo, fortaleça a instância de governança e as coisas comecem a caminhar. Acho que é legal a gente contar essa virada de chave que a gente trouxe sobre o Conselho Municipal de Turismo. As pessoas têm voz, né, para ajudar a... E a gente tem tentado cada vez mais integrá-los nas tomadas de decisão, né? Sabe assim, então, e tem uma questão que com restaurantes, aí a gente chama a pessoa que representa os restaurantes para estar conosco ali nesse movimento, entendeu? Porque ele sabe onde calar aperta, onde, né, consegue flexibilizar. Isso, Renato, que você falou da questão dessas outras possibilidades de incentivo, né? Não só, eu vou dar um desconto em alguma coisa, enfim, isenção de qualquer coisa. Que seria o cenário maravilhoso, mas no cenário que a gente vive, de fato, no Brasil, isso é inviável, né? Praticamente. A gente vê aquilo que é saído óbvio também, né? Uhum. Então, não é só a questão financeira, não é só o imposto ali. Talvez é um desenvolvimento, talvez é te trazer prosperidade no seu negócio, né? Que é o pequeno e tudo mais. Eu vou contar agora o novo quadro que a gente tem aqui, que é uma novidade da temporada. Espera só um minutinho. Que é o quadro chama Minha Obra. E o Minha Obra, gente, ele nasceu de uma vontade de trazer mais histórias aqui pro podcast, da gente conhecer também outras pessoas que fazem acontecer, que trabalham aí com propósito nas suas empresas. E eu sempre, né, até então eu estou convidando, mas eu vou abrir no Instagram também para vocês sugerirem, para vocês, né, se candidatarem para participar. Eu peço para enviar um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, contando aí um pouquinho da sua obra, da sua empresa, da sua vida e chamando o pessoal para conhecer um pouco mais. O convidado de hoje é o Júnior Costa, ele é da Troar e ele tem uma empresa de eventos, é até muito aqui, ó, do que a gente está conversando. A Troar, ela mexe com estrutura, palco, som, iluminação. Eles são, assim, impecáveis, atendimentos eu sou cliente, né? Então, o atendimento do cliente é, assim, maravilhoso. Eles têm uma equipe ótima lá e ele vai contar um pouquinho para vocês. Olá, sou Júnior Costa, diretor da Troar Eventos. É um prazer dar as boas-vindas a você e apresentar um pouco mais sobre os nossos serviços. Na Troar, somos especialistas em tornar a sua festa inesquecível. Nossos serviços incluem cenografias de palco que transformam o ambiente e proporcionam uma experiência visual incrível. Estrutura de boate para garantir que sua festa tenha a atmosfera certa para a pista de dança ganhar vida. Painéis de LED de alta qualidade para exibir conteúdos visuais impactantes e cativantes. Projetos estruturais personalizados para que cada evento seja único e especial. E claro, sistema de sonorização de última geração, garantindo que o som esteja perfeito a cada batida. Agora que você já conhece os nossos serviços, entre em contato com a nossa equipe e solicite a sua proposta. Viram aí, gente, a Troar, sou cliente, como eu já falei com vocês, a Troar me acompanha aí tem muitos anos. Meu casamento, meu aniversário, noivado, tudo eles que fazem. Festinha lá em casa que vai ter um agito, é a Troar que está comigo. Então, acompanhe o trabalho deles, que é maravilhoso. E segue lá no Instagram, entre em contato com eles, que eles são, assim, impecáveis. Inclusive, são um dos apoiadores, né, do nosso coquetel aqui. Agora a gente já vai caminhar para o final e eu quero pedir para eles contarem um pouquinho do que vem por aí, porque a gente falou sempre dessa parte do que seria ideal, de como acontece, mas na prática, o que vocês estão organizando aí? Conta para o povo, dá spoiler, que a gente gosta disso. E eu tenho um spoiler também, hein? São duas frentes, assim, que eu acho que são interessantes, né? A questão dos eventos, qualificação dos eventos também, que é importante citar, que a gente vai trabalhar para que eles estejam cada vez melhores, mas, sobretudo, eu destaco aqui o fórum, primeiro fórum de turismo e gastronomia que a gente vai fazer, para chamar os empreendedores, os empresários, né? Movimentar mesmo esse público que vai ser o público que vai ofertar produtos turísticos para a cidade. Então, esse fórum vai falar temas super importantes aí para o empresário, que é
marketing digital, a questão de precificação, questão do atendimento, vai mostrar a potência da gastronomia enquanto produto turístico também. A gente vai falar do atendimento não só de restaurantes e bares, mas também do atendimento do front ali, das igrejas, enfim. A gente quer movimentar mesmo esse turismo de base a partir desse fórum, trazendo aí temas que possam trazer muita reflexão, para que a gente trabalhe em conjunto, né? Então as coisas vão acontecendo aí. Para começar um start, né? Para quem já está ali, né? Já está há muito tempo, às vezes fica meio desanimada. Às vezes acha que não se sente frente ali do turismo, mas é uma base extremamente importante. Exatamente. E então o fórum aí é o meu destaque agora de entrega que a gente vai fazer. E já tem data? Em junho. Aí, então, ó, assim, tá chegando, gente. Se a gente não conseguir em junho, eu prometo que julho, mas nós estamos trabalhando para ser em junho. Para ser, em junho já começa a falar. Já começamos aqui no vídeo. Aqui foi spoiler. Tá vendo? Pode esperar que tem muita coisa boa. Acho que a turma agora tá ansiosa, né? Aonde, quem, quando, como. Quem que se descubra, né? Onde que compra. E só pegando o gancho disso, eu fui no lançamento do Descubra Sabará, que foi super legal, e aí eu postei lá, quando eu abri a caixinha de perguntas, um tanto de gente, como é que é isso? O que é isso? Conta mais. E aí gente, as pessoas têm que ouvir falar disso. Aí, ó, o Videobra trouxe isso, tá vendo que chique a gente tá? Então a ideia é a gente trazer vários conteúdos aí para esse fórum, para falar de gestão, de finanças, de inteligência artificial, de experiência do cliente. E que desse fórum a gente já sai com várias consultorias engatilhadas também. Então o Sebrae, nessa parceria lá com a Prefeitura, com o Descubra, a nossa intenção é, além de levar vários conteúdos, né, daquilo que o Sebrae faz, mas também que nesse dia os empresários já possam fazer adesão em cursos e consultorias que vão ser após o fórum. Então a ideia é que a gente tenha atendimento aí o tempo todo para o empresário no decorrer do ano. E quando o turismo estiver lá, a gente tem a Sala Mineira com todos os outros produtos e serviços do Sebrae, que fica lá na sede da cidade administrativa. E esse é o momento do empresário entender que ele pode ganhar dinheiro a partir desses produtos que a gente está criando, a partir desse programa do Descubra, né? Então eu aproveito para convidar todo mundo. Ali, ó, chama ali, ó, todo mundo. Todos os empresários que se entendem ou que talvez não se entendem, mas que podem ir lá conhecer e de repente entender que pode trabalhar com o turismo aí. Estejam convidados, a gente vai lançar em breve, então a data vai sair, mas vocês são muito bem-vindos, vocês são a base do negócio, sem vocês a gente não faz nada. E assim, gente, vamos ajudar a cidade a mudar o cenário, porque reclamar é muito fácil, né? Reclamar é costume, isso tá no dia a dia, mas quem que pega para fazer acontecer? Alguém precisa, né, fazer acontecer, então que seja você um braço daquilo ali. Se você não é empresário, participa. Às vezes dali nasce uma boa ideia, às vezes dali você enxerga que tem um potencial aqui dentro do seu cotidiano a ser explorado. E a vida vai acontecendo, as oportunidades vão acontecendo. Então, sai do papel do reclamão, do chato, do que enche o saco. Eles não podem falar, não, mas eu posso. E vai para o papel de quem faz acontecer. Isso... pessoas precisam de pessoas, né? Então, a gente não é ninguém nem nada sozinho, né? Isso tanto na vida pessoal quanto na profissional. Então, o empresário ele não é nada sem esses outros agentes, a população não é nada sem esses outros agentes, e o grande motivo desses outros agentes é a população. Então, todo mundo trabalhando em prol do melhor. Não adianta falar que foi para a Europa, que o chão é limpo lá, que foi nos Estados Unidos e não sei, e foi atendido bem. Não adianta, não. Né? Se aqui não faz, não ajuda. Né? Só fica reclamando e comparando. Então, é fazer acontecer mesmo. E, gente, o Videobra tem um spoilerzinho, não posso falar ainda o que é, mas tem muito a ver com isso que a gente está conversando. O Renato já sabe, a Jussara ainda não, mas eu vou contar para ela daqui a pouco. Mas tem tudo a ver com empreendedorismo e turismo, que é algo que eu acredito, eu acho que essa sementinha foi plantada lá na faculdade, eu nem sabia por que ainda, mas a gente vem crescendo, desenvolvendo, né, como... Tudo isso aqui que a gente vem construindo, e eu percebo hoje que tem um porquê maior. E tá tudo muito conectado aqui com o que a gente conversou. Então, em breve, se Deus quiser, a gente já comenta aí com você. Já manda, já anuncia. E tomara que dê certo, porque o propósito nosso aqui é desenvolver esse lado, né? Esse olhar diferente para o que a gente
costuma, né, achar que é ruim, que não é bom, enfim. Bom, para encerrar, última coisa agora, que esse povo é compromissado. Nossa. Eu vou fazer um bate-bola rapidinho com vocês, eu vou mandando a palavra, a frase, vocês vão respondendo. Agora é da vida pessoal, suas, mas pode ir pro profissional, claro. Eu amo... Começa aí, Renato. Gastronomia. Eu ia falar gastronomia, mas eu vou falar viajar. Ai, tudo de bom. É. Eu odeio, eu não gosto. Beterraba. Mentira, adoro. Eu odeio... Nossa, é difícil uma coisa odiar, né? Mas eu odeio uma coisa mais lúdica, assim, a falta de lealdade. Odeio. Nossa, não dá. Um sonho. Poder acompanhar e poder participar de um processo de desenvolvimento mais justo das cidades mineiras e do Brasil. Renato quer mudar o mundo, gente. É. E tá fazendo acontecer, ó. Um sonho local. Um sonho é ver Sabará ressignificar na parte do turismo e a cidade em movimento. Tá acontecendo. Empreender, vocês não empreendem diretamente, vocês não são empresários, mas vocês empreendem dentro de onde vocês estão. Empreender. Resolver problemas das pessoas. Eu vou puxar para um lado que é um projeto muito interessante que o empreender começa a partir de nós. Então, empreender em si é extremamente importante. Então, ele vai muito do autoconhecimento e dos dons e talentos que você veio para entregar ao mundo. Então, assim, não que a gente se reconheça nos nossos dons e talentos diferenciais para que a gente consiga colocar no mundo algo com propósito. Então, empreender em si para depois empreender em algo. Uau, gente, arrasou. É isso mesmo. É maturidade e transformação, né? Inteligência emocional, né? Pé no chão. Um empreendedor que te inspira. Para falar o nome da empresa? Nossa, Do empreendedor. Olha, eu tenho várias, assim. Renato não quer fazer publi. Pois é, mas tem uma pessoa que eu admiro muito pelo quanto ela cresceu e pela trajetória. É uma hamburgueria de Belo Horizonte, que é Soul Jazz Burger. A Maíra e o Bruno, que é um casal que tem tido um trabalho de evolução muito legal. E eles têm produto, eles têm branding, eles têm serviço, eles têm preocupação com o meio ambiente e estão crescendo economicamente. Então é uma empresa de sucesso. Eu vou falar uma que está no meu coração, porque eu passei no aeroporto hoje, vi a loja e eu vi eles começando, que é a Made in BH. São empreendedores que eles trabalham vários produtos de Belo Horizonte, com um olhar com uma curadoria muito interessante da cidade. Então, assim, eles inspiram e eles podem inspirar, inclusive, a criação do Made in Sabará, por exemplo, legal, que é super legal. Então, eles são empreendedores que estão aí crescendo. Hoje tem loja no aeroporto, tem loja no Santa Efigênia, tem loja dentro do Mercado Novo e eles são inspiradores. Então, nós vamos dar um desafio. Eles vão postar, o episódio vai ao ar, eles vão postar no Instagram deles, compartilhar pra gente seguir. Boa. Nunca faça no seu negócio. Terceirizar o olhar mais holístico da coisa. Eu acho que a inteligência tem que vir a partir do dono, que é o que criou a potência do negócio, assim. Nunca trate seu funcionário, seus fornecedores, seus clientes mal. Muito bom. É isso mesmo. Vocês já falaram. Uma empresa ou marca que você consome indica. Vocês já incluíram no empreendedor. Nossa, Quer tem mandar várias. mais alguma? Eu queria falar de uma outra. Bar do Museu Clube da Esquina de Belo Horizonte. Nossa. Um espaço cultural maravilhoso. A Virgínia está com a gente há 7 anos e é uma guerreira. É no Check-in Turismo o programa? Sim. Sim. A Virgínia é uma das, né? Mas ok. A próxima eu prometo falar de Sabará. Renato. Tô conhecendo a turma aqui ainda. olhando todo pra você aqui. Muito bom. Eu sempre pergunto sobre a importância do local bonito. Eu puxo sardinha para minha área, né? Arquitetura. Mas essa coisa do belo mesmo, do físico bonito, bem estruturado. Falando de negócio, a gente falou muito de restaurante, de pousada aqui. Vocês veem que isso transforma o negócio como um todo? Isso potencializa? As pessoas não dão muito valor, ou passaram a dar. Eu enxergo pelo que eu observo, que é um valor que muito pós-pandemia, da maioria. Você assim. fala da estética? Eu acho extremamente importante a estética, inclusive é a minha área de atuação, né, que é marketing, branding, e assim, eu ainda falo que eu sou libriana adora as coisas belas, né, as paisagens.
Mas eu acho que, sobretudo, Pri, é você trazer uma estética legal, mas sem perder a essência Coerente, de cada lugar. coerente, Sabe? Que esteja coerente com cada certeza. lugar. Porque o belo, ele pode ser o simples que cada lugar entrega. E isso a gente chama de experiência dentro do turismo, né, Renata? Eu falo que o belo é uma tríade também. Ela é proporção, Essência. Coerência e eu esqueci o terceiro, gente. Nossa, eu falo isso direto no Instagram. Mas tem a ver com coerência, porque às vezes o povo acha, o rústico é feio. Gente, o Não. rústico é maravilhoso, o simples é maravilhoso. Tem Exatamente. beleza em todos os estilos, em tudo, a partir do momento que tem coerência, que faz sentido com aquele contexto, que tem uma proporção e funcionalidade também. É a tudo tríade. isso. É legal. Muito bom. Eu trago uma palavra assim que eu uso muito para minha vida, para tudo que eu tento fazer: equilíbrio. Equilíbrio em tudo, seja para consumir um produto, um serviço, para você viver. Então, né, de trabalhar todos os sentidos, o tato, o olfato, o visual, o sonoro. Quem não gosta de estar num lugar limpo, com lixeira, sem sujeira? Então, isso tudo eu acho que é importante. E aí a gente conseguir ter esse equilíbrio, desde da gestão pública, dentro do negócio, dentro da casa da gente, com certeza todo mundo vai ser mais feliz. Exatamente. Agora, uma frase para terminar. Eu vou falar do lema do Prepara a Gastronomia. Se um dia acordou com vazio por dentro, coma que é fome. Muito bom. Eu vou falar uma frase que faz muito sentido para mim na minha vida, em qualquer situação, e vai também para empresas, né? Cuidar de si para cuidar dos demais. É igual ao lema do avião, né? Coloca a máscara primeiro em você, para depois você cuidar do entorno. Então, isso vale para a cidade aqui, da gente trabalhar interno e depois potencializar. Isso vale para a gente aqui, como no dia a dia, né? Primeiro a gente olha para dentro, cuida da gente, e depois a gente cuida de quem está. Exatamente. Agora fala pro pessoal aí, rede social suas, tudo aí, convida o povo para participar. Eu vou falar duas. Isso. Uma, que é o descubra.sabará, então @descubra.sabará, é onde a gente está fazendo a promoção do destino, divulgando a riqueza de Sabará, a potência, os eventos, enfim, nos acompanhem, porque a gente tem muita história para contar lá. E a minha rede social pessoal, que é o Juspaim, JUSSPAIM, de Maria Flor, né? O nome da minha filha. E me sigam lá também, que eu conto um pouco da minha história, e aí as pessoas vão me conhecer ali, a minha essência um pouco mais. Empreendedores, saiam da toca. Onde tiver um movimento de pessoas, vai para se encontrar, que ali vai ter conexão. E quem quiser conhecer um pouco mais de mim, o meu Instagram pessoal é Renato Lana, LANA, numeral 10, e a do Sebrae, que é sebrae.minas. Segue tudo aí, gente, que vale a pena. As nossas redes sociais são @Vida e Obra Podcast no Instagram, no YouTube, no Spotify. É tudo a mesma coisa, tudo junto. Segue lá. A gente precisa de número para divulgar para os patrocinadores. Então, é extremamente importante seguir, se inscrever no canal. Dá o like aí, ativa o sininho, deixa o comentário. Esse episódio, e o meu pessoal é Primiller _. Me segue lá também, que eu gosto de bater papo lá. Esse episódio foi muito especial, tanto para mim, para o meu lado pessoal, foi uma realização mesmo. Como eu falei, eu sou fã do Sebrae, eu fiz Empretec ano passado, já era um sonho antigo. E eu sempre tô lá no site vasculhando, acompanho eles. Eu acho que é um agente muito importante. E eu vou confessar para vocês que eu tinha muita resistência em trazer a prefeitura aqui desde o ano passado. Não gosto dessa ideia de misturar as coisas. Eu estou falando aqui do meu negócio. Vida e Obra é um dos meus negócios. Mas eu quis trazer um bate-papo comum para todos, né? Todos têm interesse aqui em desenvolver o turismo, em desenvolver a cidade, em desenvolver a economia, né? Porque quando a gente desenvolve isso, a gente muda a vida de todo mundo e é bom para todo mundo. Então, eu quis trazer esses dois agentes e eu fico feliz demais que vocês aceitaram. Muito obrigada. Porque eu acho que essa informação da internet... Eu fui lá no Cine Bandeirante, no lançamento, como eu falei, eu fiquei encantada. Eu falei, as pessoas têm que escutar. E o momento está aquecido, está todo mundo animado para isso. Então, eu fico feliz de poder ser um meio também, né, de levar essa informação. Então, copie esse link e compartilhe aí nos grupos aí da família, para todo mundo se envolver
né, vocês viram o tanto que é importante isso acontecer. Muito obrigado por terem vindo participar. Obrigada a você, Pri, Agradeço pela demais. confiança também. Essas agendas são disputadas, gente. Olha como que a gente tá chique. Jussara veio correndo de Brasília. Renato veio também de 500 mil cidades que ele atende, mas deu certo. Muito obrigada a você que está aqui. E eu quero que vocês comentem aí. Vão fazer um corte de sugestões. Olha que coisa Excelente. legal. São bem-vindas. Todos bem-vindas, sempre com muito respeito. E a gente comenta aí, ou no YouTube, no Spotify, no Instagram. Vão jogar sugestão aí pra gente ajudar a cidade. Eu vou querer todas, hein, Pri? Você Aí, me tá manda vendo? tudo. Pra gente ajudar a cidade a prosperar. Obrigada. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar.